moçambicanos. Obrigado, Algi. Doutor Freira, vou para si. O Manuel Kant, na sua obra Paz Perpétua, diz que um país não pode viver-se de acordos, porque esses mesmos acordos podem nos levar a uma guerra infindável. Doutor, caso se capture o Mariano Nhongo, poderíamos dizer que pode ser o fim, significar o fim desses conflitos armados na Zona Centro, ou, na verdade, o seu grupo pode dar continuidade e pode esse grupo, o mesmo grupo, nos levar a um acordo? Normalmente, nós quando falamos de um líder, é porque o líder consegue infundir dentro das mentes dos seus seguidores a razão de ser e a razão pela qual se está a lutar. Quer dizer, não se reduz à individualidade e personalidade de Nhongo, onde o seu desaparecimento, a guerra terminou. Quando André Machangaíssa morreu, não acabou. Quando depois Afonso Dhlakama morreu, também não acabou. O presidente Dhlakama morreu, não acabou. Portanto, se infunde nos seguidores aquilo que é o ideal. Por isso nós dissemos que são líderes, porque antes ainda de morrer, há uma ideologia perene em que todos os seguidores seguem. Quando morreu Eduardo Mondlane, não é que a Frelimo terminou. Portanto, é preciso ver aqui que com a morte de Nhongo, encurralar sim ou não, capturar sim ou não, a morte de Nhongo não vai significar imediatamente que tenha terminado aquilo que é a junta militar. Antes, pelo contrário, agora já está também o filho de André Machangaíssa, estão outros, estes poderão dar continuidade. O caminho mais breve para a resolução dos problemas, sobretudo de rebelião ou de guerrilha, é encetar incansavelmente caminhos de negociações, sem cansar. E através também de cedência na mesa das negociações. Nós temos que verificar isto. A questão, eu queria um pouco responder a ele, que os partidos de oposição em Moçambique têm o objetivo bastante claro. E Max Weber também diz que qualquer partido político tem o sentido quando este pretende alcançar o poder. Todos pretendem alcançar o poder e através do poder que vão, portanto, governar e dirigir e incutir aquilo que seria a ideologia da organização. Portanto, todos os partidos pretendem chegar ao poder. Agora, que haja dissidências dentro de uma organização, isso é muito normal. Ao longo da história, as grandes organizações, nunca houve uma tão grande organização mundial como, por exemplo, a Igreja Católica. A estrutura da Igreja Católica é o governo mais antigo, mais estruturado, com minuciosidade. Não obstante, houve, no século XV, Lutero, que através de bula papal e de outros, portanto, reivindicaram, nasceram luteranos, depois o rei Henrique, houve muitas dissidências. Se a igreja cristã era única, que era católica, hoje já são 3.000. Quer dizer, no mundo há essa questão de decidir. É um direito natural do homem e também direito humano dizer que eu não estou contigo, eu não estou de acordo contigo. Mesmo na Frelimo, tarde ou cedo há de aparecer sempre alguém que decidiu, saiu. Os democratas hoje que estão nos Estados Unidos eram os mesmos que depois, portanto, se dividiram. As dissidências, isso é normal. Não é nem culpa de Ossufo Momad, nem é a culpa do governo moçambicano, não é a culpa de ninguém. É a culpa da pessoa que pretende e sonha de que poderia ser diferente. Importante é encontrar os mecanismos e perguntar de qual maneira podia ser diferente. O presidente da Renamo apresentou muitas vezes as facilidades, as portas, as aberturas. Mas para uma pessoa que insiste na via de que a melhor condição para podermos negociar, senhor, sai do poder. Isso não é possível também negociar. Quer dizer que Mariano Nhongo fechou as portas ao presidente da Renamo e também fechou as portas poderia participar neste processo negocial, tendo em conta que o Mariano Nhongo já rejeitou por várias vezes a participação da Renamo e diz que de facto fez a referência aqui, Dr. Freire, à questão de pedir a dimensão, quer dizer, a dimensão do Ossufo Momad que se retire do poder. Quer dizer, é uma situação que o Ossufo Momad jamais pode, também o estatuto, ele foi eleito no Congresso e que ninguém deve o tirar do poder. Nós temos duas maneiras. A primeira maneira é mesmo negociação. E a outra maneira é guerra. Nós estudamos nas ciências políticas e filosofia política que a guerra é o prolongamento da política. Quero dizer, a política mais natural é dialogar. Polis é também falar.
policy de Estado é também uma questão discursiva de falar. Mas, se não é possível negociar, vai pela via, portanto, de força. Por isso, o Estado moçambicano, a primeira via que ofereceu a Nhongo foi de que vamos conversar. E se ele continua a recusar e apresentar as cartas cujas as bases e fundamento negocial são difíceis, então a via de coerção e da força. É preciso ver que nós estudamos também na escola que o Estado tem o direito do uso da força. E pode recorrer ao uso da força todas as vezes que vê de que as conversações ou as negociações não são fatíveis. Portanto, o próprio governo hoje tem a responsabilidade, como estava a dizer o doutor Algi Amad, de que houve abertura das negociações. E se essas negociações não foram possíveis, o Estado se sente de utilizar, dentro das suas responsabilidades e do Estado, portanto, de usar outros meios para poder alcançar aquilo que não se pode alcançar através do discurso. Portanto, aqui há um discurso, pelo menos em filosofia nós falamos de um discurso do agir comunicativo como uma grande estratégia para reencontrar-se as pessoas. Mas se as pessoas não querem se reencontrar, esta é a situação. Agora, neste momento, se Nhongo já está a apresentar, talvez também por causa deste encurralamento ou dessas ações da força do governo, que está a pressionar, ele está a apresentar as negociações sem mais precondições iniciais, da carta e outras, dizendo, eu não quero mais ouvir aqueles helicópteros ou aqueles de FADEM, eu quero que o povo moçambicano circule livremente do norte ao sul. Intencionalmente é muito positivo. Agora, é preciso ver se o Presidente da República também pode acatar. Mas se neste momento o Presidente da República, que é o comandante em chefe, que é o presidente, naturalmente, de todo o povo moçambicano, abrir esta possibilidade, nós poderíamos ter a paz, e naturalmente. Agora, que não venha com precondições de discutir questões internas da RENAM, disse bem o doutor Amado, porque não pode apresentar ao Presidente da República as discussões internas, deve apresentar as discussões nacionais. Aqui é preciso também, é um erro de quem fez aquela carta ou de quem está a assessorar Nhongo. Com o Presidente da República é preciso discutir alguns assuntos que são de dimensão nacional. Você não vai discutir de que eu vou discutir com o Presidente Nhus sobre a dimensão do Yusuf Mahamat. É uma colocação fora do sítio. Portanto, é preciso aqui uma compreensão inicial de uma racionalidade em que aqui para as verdadeiras negociações, porque não é só uma questão de negociar, é preciso também uma racionalidade negocial. Eu falo aqui de um filósofo Habermas, que coloca as condições iniciais do que é necessário para conversar. Ele fala do agir comunicativo do ponto de vista filosófico, que é muito importante. Quem quiser, talvez nós podemos até assessorar o que é uma verdadeira negociação, o diálogo para chegar a um verdadeiro consenso. Portanto, é preciso também que os assessores, o Nhongo seja bem assessorado para uma negociação profícua, dado o facto de encontrar o Presidente da República com uma veia relativamente natural para abertura, o Presidente Yusuf Mahamat, que já fez apelo para abertura, e encontrar-se meios possíveis, porque na verdade, ao fim e ao cabo, somos todos moçambicanos e podemos resolver os nossos problemas internos dentro de Moçambique e dentro da construção do Estado democrático como moçambicanos, sentando à mesa de negociações. Algi, mesmo provavelmente para fechar este ponto, a questão que eu lhe coloco é que se o Presidente da República manifestou o desejo de negociar com o Nhongo, na altura o Nhongo recusou, e depois aparece o Nhongo, mostra-se disponível para negociar, e o Presidente da República já inverte os papéis, também rejeita a hipótese de sentar com o Maranhão Nhongo negociar. A questão que eu lhe coloco, isto, na verdade, fica a ideia de que, de alguma forma, as forças de defesa e segurança no terreno estão em vantagem ou não. Se, de facto, o Presidente da República rejeita a hipótese de negociar com o Nhongo, fica ou não essa ideia? Ora, primeiro, deixe-me só dizer-lhe que a ação do Presidente da República resulta de um evidente paradoxo cognitivo de bradar os céus, patente nesta declaração de intenções. Eu disse aqui, não há nenhuma visão clara de desenvolvimento que é trazida aqui nesta declaração de intenções. E não é responsabilidade do Presidente da República resolver estes assuntos estomacais do Nhongo. Não.
O Presidente da República tem a responsabilidade de resolver o problema de todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumbaúindo, onde o Nhongo também é parte Mas o Nhongo integrante. disse que ele queria negociar com o presidente, Então, não queria negociar com o Sufumado. O Nhongo foi convidado à mesa de negociações. Recusou-se. A seguir, enviou a sua carta de negociações. A seguir, o Presidente da República, através de canais próprios, manifestou mais vontade e abertura. E até fez insistência. A partir deste momento, como o mais alto magistrado da nação, que tem a responsabilidade de zelar pela paz, teve que dar ordens às forças de defesa e segurança. E, portanto, neste momento em que as forças de defesa e segurança estão em ação, não pode vir o Nhongo no meio do processo e dizer que vai parar e quer negociar, quando teve oportunidade. Portanto, isto não pode fazer do Estado a sua marionete. Nenhum cidadão moçambicano pode ter esta autonomia ou esta liberdade de usar o Estado, de usar uma instituição. O presidente é uma instituição. O presidente tem que ser obedecido, tem que ser tratado como mandam todas as regras do indivíduo. Então não significa que haja avanço no terreno, essa é uma questão de pôr ordem como Estado. Eu penso que os sinais sobre os avanços no terreno foram sempre emitidos. As forças de defesa e segurança sempre estiveram em prontidão. As forças de defesa e segurança, ainda com as suas dificuldades, sempre mantiveram-se no terreno à espera de um sinal claro das ordens do seu comandante em chefe para avançar. E já avançaram. É evidente que Nhongo está encurralado. É uma verdade. Porque as forças estão a trabalhar. Tem meios. E estes meios têm estado a ser criados. Só para fechar, sentamos Ora, é preciso aqui reiterar que o ministro da Defesa, há 2 semanas atrás, veio publicamente a dizer que a mobilização de recursos para fazer face a esta questão da guerra, quer na zona do Nhongo, quer em Cabo Delgado, era uma realidade. E havia uma resposta positiva, quer ao nível interno, naquilo que é o reordenamento da economia nacional e quer a nível internacional. Significa que estão criadas as condições para, primeiro, motivar as forças de defesa e segurança. Segundo, para manter, dotar essas forças de defesa e segurança de recursos para garantir um avanço no terreno. Qual é o caminho? Desculpa, Dr. Ferreira, depois passo para si. Qual é o caminho mais correto para chegarmos a um consenso na questão da Zona Centro? Via militar ou sentarmos, o governo sentar com Não há com a dúvidas junta militar? que a melhor via para o alcance de uma plataforma comum de entendimento em qualquer país do mundo é o diálogo. O próprio Emmanuel Kant, que disse a guerra é a continuação da política por outros meios, ele disse: quando se atinge o ponto de saturação, é preciso fazer o reverse para o diálogo. A solução e todas as guerras, sobretudo estas de guerrilhas, que apresentam esta característica, terminam na mesa de negociações. É preciso, e os moçambicanos já nos habituaram. Então acredita que um dia vamos parar na mesa de negociação? Eu penso que sim. Obrigado. Eu penso Dr. que sim. Alberto Ferreira, uma forma Eu continuo a defender o diálogo como a melhor forma de se alcançar o consenso e o entendimento comum entre os moçambicanos. Não podemos enveredar pela guerra como uma forma de resolvermos os nossos problemas. Aliás, os moçambicanos não são pessoas de guerra. Os moçambicanos não nos habituaram a isto, não habituaram ao mundo. E, portanto, eu penso que o diálogo é o melhor remédio. Obrigado. Dr. Ferreira, parece que ele tinha um comentário de uma forma muito rápida mesmo. Sim, porque a questão é muito simples. Eu passei muito tempo a ler e li muitos livros sobre guerra, política e muitas coisas, até golpes do Estado e tudo. Mas em nenhum livro eu vi que alguma guerrilha foi vencida. Sim, claro. Desde Afeganistão, desde a Colômbia até a Síria, a companhia. Portanto, é uma questão muito séria. Na Colômbia durou 50 anos. No Afeganistão, até a potência Rússia não conseguiu, portanto, abater os talibãs e nem americanos conseguiram abater talibãs. Os americanos, na Vietnã, quando foram para o Vietnã, os vietnamitas tiveram uma estratégia de guerrilha, E os americanos não venceram em Vietnã. Quer dizer que é muito difícil vencer a uma guerrilha. Nós também temos que ser assessores do Presidente da República, assessor do Ministro da Defesa,
em bem da nação moçambicana para o nosso desenvolvimento. Se o objetivo fundamental do Presidente da República é negociar Só para com terminar, Nhongo, Dr. Ferreira. portanto, deve reconsiderar esta situação e sentar de novo. O importante é que o próprio Nhongo troque as cartas sobre dentro do conteúdo da sua carta e possa repontuar para ver quais são as condições da melhoria. Porque nós, moçambicanos, de facto, como estava a dizer, queremos a paz e o ambiente pacífico de todos nós. Isso vai, portanto, ajudar o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, Dr. Ferreira.